A verdade de cada um. Doía. Aliás, tem uma música do Vando que eu gosto muito. Simples, como tudo que o Vando faz é simples, mas muito bom gosto. Muito bonita. O Vando, ele cantava uma música assim: doeu, ai, ai, ai. Doeu, ai, ai, ai. Doeu, ai. Simples, né? Mas que doía. Doeu, ai, ai, ai. Eu passava por um período de dor. Namorei 3 anos com o Marcos. Rapaz que eu imaginava que fosse me amar a vida inteira, porque vivíamos, inclusive, fazendo planos de casamento, de família. Sabe aquele papo do casal? E aí, como é que vai chamar a menina? E quando tivermos um menino? Quantos teremos? Só que quando eu dei notícia a ele, ô Marcos, eu tô grávida. Quando eu dei essa notícia a ele, que eu esperava que ele fosse me carregar assim nos braços, me rodar no ar, sabe? Cena de filme. Você dá notícia com essa expectativa. Marcos, eu tô grávida. Quando eu esperava que ele fosse me rodar no ar, ele me jogou. Na verdade, ele me jogou de cima daquele abismo. Porque a reação dele foi a pior possível. Ele simplesmente, depois da notícia, desapareceu. Assim. Como se fosse um passe de mágica. Vocês acreditam que ele abandonou tudo? Ele deixou emprego, saiu da casa onde ele morava. Feito um rato. Fugiu. Abandonou o barco, me deixou completamente sozinha. Quer dizer, sozinha, mas não. Porque agora eu tinha alguém. Eu tinha um filho na barriga. Mas para piorar ainda mais a situação, eu fui muito criticada pela minha família, principalmente meus pais, porque eles não aceitaram em hipótese alguma a minha gravidez. Meus pais sempre foram muito enérgicos com a minha educação e sempre me diziam que mulher que presta só se entrega ao homem depois do casamento. Portanto, eu havia decepcionado completamente meu pai e minha mãe com a minha gravidez. E o pior, não era só a gravidez, era o abandono no qual eu me encontrava. Então aquela música do Vando, eu adorava o refrão. Doeu, ai, ai, ai. Doeu, ai, ai, ai. Doeu, doía. Cansada de ouvir todos os dias os sermões e humilhações de meus pais, eu resolvi que estava na hora de eu ir embora de casa. Seguir minha vida. Vou assumir então de vez o meu erro, caramba. E no dia em que eu saí de casa, quando ouvi de meus pais que aquilo era o melhor que de fato eu poderia fazer, porque eu havia desonrado a família, que eu não merecia continuar com eles. Puxa, doeu, sabe? De novo, doeu. Mesmo esperando um filho sozinha e agora sem ao menos o apoio nem dos meus pais, ainda assim, eu levantei a minha cabeça. Eu batalhei. E graças a Deus eu tive uma gestação tranquila, apesar de todos os pesares. Uma gestação tranquila, sem nenhum problema para mim e nem para o meu filho. E quando foi no dia 3 de maio daquele ano, o André, o meu filho, nasceu. Apesar de toda a alegria que eu sentia pela chegada do André, mais uma vez eu passei por uma grande tristeza. Porque mesmo depois de tudo que aconteceu, eu quis levar o meu filho para os meus pais conhecerem. Queria levar o André para que eles vissem. E acredite, meu amigo Paulinho,
Nem isso. Eu achei que o nascimento do André mudasse a concepção de vida de papai e de mamãe. Nada. Quando eu toquei a campainha da casa deles, com meus filhos nos braços, recém-nascido, para que eles conhecessem o netinho. A minha mãe atendeu da janela da casa. Oi? Oi, mãe. Eu vim trazer um menino para vocês conhecerem. Ó, filha, é melhor você nem entrar, viu? Eu não entendi, mãe. Como assim? Seu pai, você sabe, ele é ignorante, ele tá muito nervoso. Diz que tá com vergonha. Vergonha de você, sabe? É melhor você nem entrar. Não vai faltar oportunidade, tá? Boa sorte com o menino. Boa sorte com o menino, filha. Eu não acreditei. Eu não acreditei porque... Deixa eu fazer uma pergunta aí para você que está acompanhando o meu relato. É assim que age uma mãe diante de uma filha que vai mostrar o filho que nasceu? Um pai? Ela gritou, é um sobrado a casa do papai e da mamãe. Ela gritou da parte de cima. Sequer ela desceu no térreo. Ela saiu na janela. Para que vocês tenham a imagem, de vez em quando passa imagens do Vaticano. O Papa não sai numa janela, ele atende as pessoas ali naquela janela. Foi mais ou menos a cena, ela se parecia com isso. Só que a minha mãe lá em cima na janela e eu aqui embaixo. E foi assim que ela falou comigo. Eu havia tocado na casa deles com meus filhos nos braços. Talvez esse tenha sido sim, esse aí tenha sido sim o pior dia da minha vida. Eu não queria mais absolutamente nada deles, nem do meu pai, nem da minha mãe. Eu queria apenas que eles conhecessem o André, o meu filho, neto deles. E eles agiram dessa forma. Tem gente que fala assim, mas não acredito. Pode acreditar. Tem gente que acha impossível isso. Uma avó, um avô reagirem assim ao nascimento de um neto. Muita gente fala, não é possível, você está exagerando. Não foi bem assim. Você está se excedendo nessa cena. Será que eu estou vendo a cena real? Não, de fato, você não está vendo a cena real. Porque a cena real foi bem mais triste que isso. Foi muito mais triste. Porque era um dia frio. Meu filho nasceu em maio, tá? Meu filho nasceu no dia 3 de maio. Ele estava recém-nascido. Era um dia frio do comecinho de junho. Ele não tinha nem um mês. Era 1º de junho. Frio, um dia frio. Eu, então... Ele estava bem enroladinho naquelas mantinhas, sabe? O André. Eu trouxe ele assim bem junto no meu peito. Eu o abracei. E continuei chorando. O mesmo táxi que havia me levado. O mesmo táxi. Falei, moço, espera. Ele já ia saindo. Porque eu ia ficar na casa da minha mãe e do meu pai. Moço, espera. E ele me levou de volta. A cena verdadeira foi muito mais triste do que a descrita por mim aqui, porque eu não tenho talento para descrevê-la com todas as suas lágrimas. Me entende? Você me entende? Eu percebi então que eu realmente não tinha mais ninguém em minha vida, a não ser aquele que eu juntava assim junto no meu peito naquele dia frio, a não ser o meu filho.
O filho que agora eu tinha colocado no mundo, mas principalmente dentro do meu coração. Eu fiz uma promessa para mim dentro do táxi. Nunca mais eu procuro nem meu pai, nem minha mãe. Fiz mesmo essa promessa dentro do táxi. Nunca mais. Você faria também. Você que está ouvindo, você faria também. Eu tenho certeza que sim. Não procuro mais nem meu pai e nem a minha mãe, tão decepcionada que eu estava com eles. Jamais os procuraria. Eles tinham sido duros demais. Me recusaram quando eu fui levar o André para eles conhecerem. Não, foram duros demais. Foi um dia de muita lágrima. Aquele 1º de junho foi um dia de muito choro, além do frio. Eu senti principalmente o frio duro e sentido da solidão. E assim o tempo foi passando. O tempo foi correndo. E graças a Deus, e aí sim, Deus é o Pai, que foi me dando saúde e eu fui conseguindo levar a bom termo a criação do meu filho. Consegui colocá-lo numa creche, porque eu precisava continuar trabalhando para me sustentar. Eu não podia deixar faltar nada para o meu filho. E graças a Deus, Paulinho, nunca de fato faltou nada para ele. André foi crescendo cada dia mais saudável e bonito. Com 3 anos de idade, eu coloquei o André numa escolinha e mesmo sendo só nós dois sozinhos, tudo corria bem em nossas vidas. Éramos uma família feliz. Fui trabalhar numa padaria, comecei como balconista. Aliás, eu comecei na padaria grávida, como balconista. Só que eu servia a parte de doces. E eu tinha uma ligação estreita com um rapaz que era o confeiteiro, o que fazia os doces. E ele viu o meu interesse e me ensinou a fazer os doces. E não demorou muito tempo. Aquele rapaz teve que sair um tempo de licença por uma doença importante que ele teve. E acreditem, eu assumi o lugar dele. Ele fazia um pudim de padaria, ele me ensinou. E o meu segundo chefe ficou tão bom quanto o dele. Eu aprendi a fazer o sonho. Eu aprendi a fazer as carolinas. Eu aprendi a fazer todos aqueles doces de padaria, aqueles especiais, sabe? E realmente, eu comecei a ter um ganho diferenciado. Então eu agora era confeiteira da padaria e meu filho tinha até uma escolinha para si. Você vê que quando a gente tem garra, fibra, a gente consegue. André, o meu filho, ele era uma gracinha de criança. Muito obediente, 3 aninhos, carinhoso, muito inteligente. Estudava no período da manhã. À tarde, ele ficava com uma vizinha, a Mariana. A Mariana também tinha uma filha da mesma idade dele, que estudava na mesma escolinha. E ali o André ficava. Até que eu saía da padaria, eu entrava muito cedo. Na padaria eu chegava às 6 horas da manhã, todo dia. Então o meu turno, ele ia de 6 da manhã até 2 da tarde, com uma hora de almoço. Então eu fazia os doces todos no período da manhã, eu era confeiteira da padaria. Para mim dava certo, porque ele estudava no período da manhã e quando eu voltava para casa ainda curtia meu filho, das 2 da tarde para frente. Só que eu ainda não tinha batizado o André. A minha vizinha, que adorava tomar conta dele, a Mariana, ela me pediu inclusive, você não batizou o André ainda. Realmente eu não tinha batizado. Eu adoraria se você me convidasse um dia para eu ser a madrinha dele. É engraçado eu falar, porque isso é muito mais do que uma indireta, né? Eu adoraria se um dia você me convidasse para eu ser a madrinha dele.
E eu disse assim para ela: tá, quando eu for batizar, eu te chamo. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu batizei o meu filho, muito mais a pedido dela, que ela começou, a vizinha, a Mariana, ela começou a fazer curso de batismo, daí um pouquinho eu estava envolvida. Foi muito legal o que ela fez. E vocês vão entender a importância de tudo que ela fez. E eu batizei o meu filho e essa amiga Mariana com o marido dela, o Vladimir. Foram seus padrinhos. Com isso, Paulinho, a minha vizinha Mariana e eu estreitamos demais os nossos relacionamentos, os nossos laços de amizade, porque nós nos tornamos comadres. Ela, a madrinha do André. E para mim agora, ela fazia parte da minha família, né? Lógico. A minha família que tinha ficado tão pequena. E para mim era uma alegria muito grande aquilo, porque eu já não me sentia mais tão sozinha como antes. Era importante a amizade da Mariana comigo. A filha da Mariana, a Viviane, a Vivi, a menininha Vivi, ela tinha a mesma idade do André. E os dois praticamente faziam aniversário juntos. O André era do dia 3 de maio e a Viviane era do dia 24 de maio, do mesmo mês, do mesmo ano. Então aquele ano nós resolvemos preparar uma festinha só para os dois. Era um sábado. Nós convidamos os amiguinhos da escola, pouca gente na verdade, o suficiente para fazer a alegria dos dois. E na quinta-feira, fui eu com a minha vizinha e o marido dela, o Vladimir, até o mercado para fazer as compras. Eu tinha a tarde livre, né, entre aspas. Eu saía da padaria às 2 da tarde. Então nós nos encontramos e fomos 2h30, já estava dentro do mercado, fazendo compra, comprando tudo que era necessário, assim, para festinha, aquela coisa do bolo, os doces, chá comigo, né? Doce deixa que eu faço. Salgadinho ela com ela, né? Enfeitinho, bexiguinha, aquela coisa de criança, de festinha de criança. Na sexta-feira de manhã, meu filho, super empolgado com a festinha, o 4º aninho dele, o 4º aninho da Vivi, e ele dizia que não via a hora do sábado chegar para que todos os seus amiguinhos viessem na sua festinha para brincar. Ele terminou de tomar o café da manhã dele, e eu saía muito cedo. E essa coisa do café da manhã era mais cedo ainda, porque não tinha jeito, eu queria que ele fizesse essa refeição comigo, ainda que fosse com sono. Aí ele tomou o cafezinho da manhã dele comigo, devia ser umas 15 para 6. O dia sequer havia nascido, porque nessa época do ano os dias são mais curtos. Aí ele me deu um abraço bem apertado e falou que logo ele queria ir para a escola, para que o sábado chegasse mais rápido. Para o sábado chegar depressa, né, mamãe? Sim, André. Para o sábado chegar depressa, você tem que ir para a escola logo. Então eu fiquei ali no portão, porque era o que acontecia. A minha vizinha, a Mariana, ela vinha pegar, porque ela tinha que ficar um pouquinho na casa dela para a perua chegar, né? A perua que levava os dois, a Vivi e ele para a escolinha. Enquanto isso eu fiquei conversando um pouquinho com ela. Ela com a Vivi, meu filho entrou, eu tinha que correr para a padaria. Então eu já estava na padaria quando a perua chegou e conduziu ambos, Viviane e o André, para a escolinha. Era uma perua Kombi. Era quem fazia esse serviço. Eu continuei no meu trabalho. Eu estava na padaria, na luta do dia a dia, preparando os meus doces, tantos afazeres. Seu Manuel, português, que gostava muito dos meus trabalhos, ele era um homem também exigente. Ficava ali atento a tudo que eu fazia.
experimentava do creme, o creme de baunilha, ele dizia que ninguém fazia um creme de baunilha igual o meu. Ele falou, você sabe o que mais admiro em você? É que o teu creme de baunilha não fica com nenhum tipo de gosto industrial, é natural, é uma delícia. E de fato era. Era de fato uma delícia. Aí eu aproveitei e falei para ele, eu estou fazendo um pouquinho a mais do São Manuel, que eu vou aproveitar aqui para fazer uns pequenos sonhinhos para o aniversário do meu filho, tá? O senhor depois diz para mim quanto é que eu pago. Não me diga isso que você vai me chatear. Faça aí o que você precisar para o aniversário do teu filho. Depois só me mostra. Ele era um bom patrão. Ele um bom patrão. E eu continuei ali trabalhando, fazendo aqueles preparos todos. Mas não demorou muito tempo. Seu Manuel, ele voltou onde eu estava com uma cara fechada, apreensivo. Eu até, inocentemente, como eu não estava acostumado a levar a bronca dele, e ele gostava demais de mim, eu falei, será que o seu Manuel não gostou de eu ter falado dos docinhos que eu quero fazer para os meus filhos? Porque eu já tinha estava separando os docinhos do aniversário dele. Será que foi isso que ele não gostou? Será que ele voltou para me dar uma reprimenda? Porque ele voltou com uma cara muito fechada. O seu Manuel voltou com uma cara bem... O que foi, seu Manuel? Eu recebi um telefonema. E o que tem? Eu nem sei, eu não tenho prática para essas coisas. O que foi? Um acidente. Acidente? Que tipo, que aconteceu na padaria? Não na padaria. Um acidente com a perua escolar. Acidente com a perua escolar? Aí na frente? Não. Então explica, seu Manuel. Como? Parece que envolvendo o seu filho, o André. Meu filho? Sim. Eu estava preparando o creme de baunilha do sonho. Eu nem sei o que eu fiz com aquele creme. Eu sei que eu fui tirando, sabe, o meu uniforme. E dentro de um automático, quando eu vi, eu estava dentro do carro do senhor Manuel. A escola não ficava distante, não. Era próxima. E a caminho da escola, nós vimos a paradeira do trânsito do acidente que havia acontecido. O meu coração parecia ter parado de bater. Foi quando eu senti alguém batendo a janela do meu carro. Quer dizer, do carro do seu Manuel. Mas na janela que eu estava, a janela do carona. A pessoa bateu na janela, a diretora. Eu conheci a diretora da escola. O que foi? Eu não sei os detalhes. Eu não sei os detalhes do acidente. Mas já foram socorridas as crianças. Levadas para o pronto-socorro de Itapecerica da Serra. O meu carro, inclusive, foi quem levou o seu filho. E a amiguinha dele, a Viviane. Fomos direto para o pronto-socorro de Itapecerica da Serra. E quando chegamos lá, vimos a tia Milena, a motorista da Kombi, toda ferida, toda machucada. Ela estava na recepção do pronto-socorro, ainda na porta do pronto-socorro.
E foi assim que nós vimos a tia Milena, que ela vem correndo assim na minha direção, me abraça e diz: eu não tive culpa. Eu não tive culpa de nada, tá? Eu estava parada no semáforo quando veio aquela caminhonete em altíssima velocidade e atingiu a Kombi bem na traseira, jogando a Kombi a metros de distância. O tia Milena e o André. O André, como tá? Já vi que a Mariana, a minha vizinha, gritava: e a Viviane, e a Vivi? Parece uma coisa muito forte do destino. Mas tanto o André como a Viviane, os dois tiveram morte no local. Os dois morreram. Foi muito dolorido. Eu abri o meu choro, Mariana abriu o seu choro, e nós éramos duas feras, feridas no corpo, na alma e no coração, que nos abraçamos, sentindo ambas a mesma dor. Sinceramente, eu nem sei como é que eu consegui achar forças para não acabar com a minha vida naquele momento. Eu acho que teve uma hora que eu, na frente assim, do pronto-socorro, eu vi um ônibus, sabe? Que ele vinha numa certa velocidade. Eu pensei em sair correndo dali para poder me jogar na frente daquele ônibus. Mas a Mariana me abraçava, então ela me prendia. E eu aprendia também, porque ela disse exatamente a mesma coisa. Você vê o que é o destino? Eu aprendia e ela me prendia. A minha comadre, a Mariana. É nessa hora que a gente descobre a presença de Deus em nossas vidas. Porque somente Deus é capaz de nos dar forças para continuarmos a viver, depois de passarmos por uma tragédia tão terrível quanto essa. Eles eram os maiores tesouros da nossa vida. E eles tinham praticamente a mesma idade, dias de diferença. 21 dias exatos. O André era mais velho que ela, 21 dias. A festinha que aconteceria no sábado foi substituída pelo velório de 2 anjinhos. O velório mais triste, que partiram naquele acidente causado por um homem, sei lá, bêbado, irresponsável. Eu nunca tive prova se ele estava bêbado, drogado, alguma coisa ele tinha. Porque ninguém anda com uma caminhoneta na velocidade que ele vinha. Com certeza deve ter passado a noite em claro. E destruiu a mim e a família da Mariana com o Vladimir. Não foi ontem. Eu tô junto com a minha comadre Mariana. A gente se reúne sempre que é o aniversário deles, o mês de aniversário deles. E esse ano eles estariam completando 30 anos. 30. A gente sempre se reúne.
A gente é meio japonês nisso. Comemora, porque um dia nós tivemos a felicidade e a honra de ter tido os dois tão pertinho da gente, tão próximo a gente. E eles foram tão importantes que fizeram nascer uma amizade tão linda entre mim, a Mariana e o Vladimir, que nós nos unimos em sociedade. Depois que eu deixei a padaria do seu Manuel, acabamos montando uma doceria, eu e ela nos tornamos sócias. Eu acabei conhecendo um primo do Vladimir, o marido dela. Me casei, tenho uma filha linda de nome Laís, um menino lindo de nome Felipe, um casal de filhos maravilhosos. Mas sempre tive a amizade, o carinho e a atenção dessa comadre que a vida me apresentou. Minha irmã, uma apoiou a outra na hora mais difícil de nossas vidas, que foi o momento dessa perda irreparável. Eu sei que tem muita gente que pergunta: e o seu pai? E a sua mãe? Eles foram ao velório dos dois anjinhos. E aconselhada pela Mariana, foi ela quem me disse: dá um abraço. Aceita o abraço do teu pai e da tua mãe. Eles erraram, mas quem é que não erra? E foi assim que eu, aconselhada pela minha comadre, abracei o meu pai e a minha mãe. E houve um perdão, sim. O relacionamento jamais voltou a ser o mesmo, mas houve um perdão. Essa era a história que eu tinha para contar. E como eu gostaria de ter os comentários de vocês a partir de agora.